olhando para trás, nessa jornada, essa jornada do herói, vamos botar assim, você tem lá o governo Reinaldo Zambujo num primeiro ano muito difícil, 2015, de ajustes, de dificuldades, reformas e tudo mais. 2016, mais ou menos a mesma linha. E depois, praticamente uma guinada, que coincide na reeleição, 2018, e depois um trabalho de estabilidade nos anos seguintes. Vale lembrar que no resto do Brasil, vários estados quebraram nesse meio do caminho, teve aquela questão lá ainda no governo Temer, de ter que ajudar muitos estados com empréstimos e tudo mais. E essa fórmula serve para que um governador consiga fazer um sucessor pela primeira vez na história do Mato Grosso do Sul. Essa fórmula deveria também ser utilizada ou servir de manual para prefeituras. O senhor, no momento de loucura, tentou ser prefeito de Dourados, que é uma cidade que tem muitos problemas nas suas finanças, né? Já teve recentemente questão de dificuldade para pagar salário, né? Externamente é uma cidade que vive o presente e um presente sempre complicado. Qualquer prefeito que entra lá tem muita dificuldade. Acho que a partir do momento que ajustar um pouquinho a casa, começa a se pensar no médio e longo prazo, é importantíssimo isso, porque é a segunda maior cidade do Mato Grosso do Sul. Tem como se fazer um pouco essa assessoria, esse manual, através dessas parcerias, porque senão é só dar dinheiro para prefeito e torcer para dar certo, né? Ou entregar uma obra e aí no resto as coisas acabam não andando tão bem. Por isso é que o Eduardo Riedel tem falado muito nos contratos de gestão, não apenas do governo com as secretarias de Estado, mas também com os municípios. O Estado vai ajudar o município na área de saúde? Vai ajudar e pode ajudar muito, mas também ele vai assinar um contrato de gestão com o município, onde, além do dinheiro, vai também um conjunto de obrigações que o município tem que cumprir para ele poder sair daquela condição de necessidade. É a mesma coisa que eu digo dos programas sociais. O programa social ele não pode ser ad eterno. O programa social ele tem que ser uma via e um caminho para que, no momento de necessidade, eu possa ajudar aquela pessoa, mas compreender por que aquela pessoa precisa de um programa social e ajudar a puxá-lo, né, para que ele possa ter uma qualificação profissional, para que ele possa ter um emprego e não tenha mais necessidade do programa social. O ideal é que nós vivêssemos num estado onde nós não tivéssemos necessidade de criação de programa social, onde os investimentos fossem para o coletivo e não tivesse necessidade de você individualizar o atendimento, como energia social, como os benefícios sociais que são distribuídos, e a gente sabe que eles são necessários, mas eles precisam ser temporários. Da mesma forma, o Estado não pode colaborar para perpetuar, não é? Gestão, às vezes, que não se viabiliza no sentido de promover a recuperação dos municípios. Então eu penso que o Estado tem que estender a mão, mas ao mesmo tempo ele precisa de criar mecanismo, como você disse, para que esses municípios tenham gestão eficiente e caminhem na mesma direção que caminhou Mato Grosso do Sul. Eu dizia muito na campanha que aqui no Estado nós vivenciamos ao longo dos anos que antecederam os dois governos do Reinaldo, terremotos, maremotos, furacões, tufões, e ali estava o Eduardo Riedel junto com o Reinaldo. Não é? Nós não podemos esquecer que em 2015, quando o Reinaldo assumiu o primeiro ano do seu governo, nós estávamos mergulhados numa crise econômica global. Né? Considerada a maior crise no Brasil da história republicana, aquilo que foi falado que era uma marolinha. E na verdade era um grande tsunami. Não é? Arrastou vários estados, não é, para a quebra literal a ponto de não ter recursos para pagar salário, como foi o caso do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e outros estados da federação. Não é? Então, crise sem tamanho. E quando nós começávamos a respirar a saída da crise, veio a pandemia, que deixou o mundo também em estado de perplexidade. Então, dois fatores que levaram vários estados da federação a uma situação indiferentemente. Mato Grosso do Sul foi o estado que mais cresceu, foi o estado que mais gerou empregos no Brasil, é o estado que caminhou liderando a resolução de homicídios, mais que esclareceu homicídios no país, então do ponto de vista de segurança caminhando bem, é o estado que mais fez apreensão de drogas. Então, se você pegar todos os indicadores, é o estado que mais
concedeu bolsas para cursos universitários, enfim. É um Estado que caminhou na contramão do resto do país rumo ao desenvolvimento. Isso se chama gestão. Agora, penso que essa mesma eficiência de gestão, nós precisamos de fazer com que elas cheguem também nos municípios. Dourados, por exemplo, você referenciou, é uma cidade que em 2022, ainda não vi os números fechados, mas indica que deve chegar a uma arrecadação de 1.400 bilhões. Não é? Então a gente precisa fazer com que essa massa de recursos ela ultrapasse o custeio para gerar investimento, porque senão vira um processo autofágico. Tudo que a máquina produz, ela consome e ainda devolve uma péssima prestação de serviço. Você perguntar para a pessoa, está satisfeito com a saúde? Não. Está satisfeito com a qualidade da educação? Não. Está satisfeito com as ruas que você anda? Não. Tem iluminação pública? Não. Então, é isso que a gente precisa de fazer com que, na medida em que eu tenho um governo eficiente, um governo estadual, ajudando nesse processo de desenvolvimento, na mesma direção tenhamos também administrações municipais bem-sucedidas, porque aí nós teremos um crescimento muito maior.